Boa noite a todas as pessoas presentes. Após o recesso, estamos aqui de volta. Eu já cito de saída o vereador Státio e o vereador Cabo Sérgio. O Státio me pediu para abrir o coração. Eu não vou abrir o coração para o prefeito, eu abro o coração e sempre esteve aberto para a cidade. Tanto que a emenda que nós mandamos foi para o Instituto Federal, por opção do nosso mandato. E lá conseguimos, através do deputado Paulo Teixeira, a reativação daquela obra de 5 milhões de reais que estava parada. Teve a notícia através do Ivan, assessor do Paulo Teixeira, está sendo reativada aquela obra lá. Com relação à fala do Cabo Sérgio, eu parabenizo, com exceção do elogio ao regime militar. Isso eu não posso concordar. Mas, realmente, a sua fala foi perfeita. Como a gente vai abrir coração para um prefeito que é assessorado por um elemento desagregador, como o jornalista secretário? Ele é desagregador. Ele tem a função de falar com a imprensa, mas não fala. Ele vai lá, desce o cacete dos vereadores. Eu nem ligo mais, porque já todo dia eu sou assunto desse cidadão, como era do Hippoly, como era de outros aí de triste memória. E esse também vai ser de triste memória, como está sendo, e não consegue agregar, porque ele é desagregador. Então, senhor Státio, o senhor que gosta tanto desse prefeito, chegue para ele e fala: esse secretário não chega a lugar nenhum, o senhor vai para o buraco com ele. E o buraco pode ser o Arenão, quem sabe, né? Lá tem um baita buraco mesmo. E é um absurdo essa prioridade também do Arenão, cá entre nós, né? Então, a gente tem que pensar em emendas para a cidade, não para o prefeito. Então, por isso que eu priorizei o Instituto Federal, através do nosso deputado. Com relação à situação do país, a situação de Avaré, vai ter uma palestra que a Marisa e eu, conversando com o Rafael Valim, conseguimos, com o Gessé de Souza, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, e um dos maiores sociólogos vivos, que vem analisar a situação do Brasil, dia 22 e 23 de setembro, todo mundo será convidado, estamos resolvendo o melhor local, e para a gente entender como é que um país como o nosso pune uma presidente que teria feito pedalada fiscal e não deixa investigar um presidente que tem a mala de dinheiro. Eu quero que o nosso sociólogo me explique qual é a lógica, o absurdo que está acontecendo, que os deputados são comprados, inclusive o seu Milton Monte, recebeu um monte de emenda, e outros, Marcos Feliciano, Paulo Maluf, para votar, para não deixar investigar o presidente, que recebeu uma mala de dinheiro e, pelo jeito, era uma por semana daquela. Quer dizer, é um absurdo. E outros, né, como o senador que foi afastado, e o STF disse: não, tem que voltar para o lugar, inclusive com possíveis conexões com coisa muito mais pesada, que a gente sabe, tá? Perrela, essa coisa toda. Então, realmente, o Gessé de Souza vem em bom momento para explicar para todos nós o que está acontecendo com o Brasil. Né? O que está acontecendo com o Brasil de verdade, que há essa inversão de valores. Eu gostaria de falar sobre uma questão. Tem uma fazenda aqui, pertinho da gente, perto do Duílio, que não tem herdeiro. O senhor Alberto Alanis Dabos faleceu e o herdeiro, eu tenho aqui o processo, está escrito aqui, herança jacente. O herdeiro é a Prefeitura de Avaré, isso já é propriedade da Prefeitura de Avaré. Eu estive lá na Procuradoria, 5 dias depois que eu estive lá conversando sobre isso, o senhor prefeito faz um decreto que aqui está, dizendo que ele transformou em utilidade pública aquela área e para eventual desapropriação amigável ou judicial. Ué, desapropriar uma coisa que já é da prefeitura? Eu perguntei para vários advogados, pelo menos 3, todos tiveram a mesma sensação que a minha pessoa. Se é já uma herança jacente, né, ou vacante, é da prefeitura, porque não tem herdeiro, tem uma dívida com o hospital lá em São Paulo, tem que ser acertada, ficou cerca de R$1 milhão, que esse senhor deixou essa dívida lá, e por isso que está aqui o processo. Então, eu tenho requerimento a fazer, que nós vamos discutir, inclusive, esse assunto durante os requerimentos. Tem muitos assuntos. Com relação aos postes, estou pedindo também os recursos, os gastos,
Lembro também, viu, Marialva, que tinha um decreto que não podia fazer despesa supérflua nessa época. Esse é outro problema, além das cores de campanha. Tá? Também estou fazendo um requerimento que nós vamos discutir. Me falaram que no Largo São Benedito, ali onde a gente convive muito, teve uma possível aplicação de capina química, dia 8, passado, entre 6 e 7 da manhã, requerimento também que nós estamos questionando. As despesas de carnaval, tem requerimento também, que a gente quer saber o que gastou. O Barreto já levantou muito bem o número de pessoas, e nós queremos saber as despesas. E a questão da Vareprev. A Vareprev tem hoje 131 milhões aproximadamente, numa bela administração que está sendo feita pelo Roberto Surana, pelo Oswaldo Bolsas. E, repete-se a história, apareceram corretores de investimento imobiliário e foram conversar com quem? Com os dois da Vareprev? Não, foram conversar com o prefeito. O prefeito nega, até junto, que foi aparecer alguém, mas tem testemunhas, teve gente falando. De olho nos recursos da Vareprev, como aconteceu no governo do pai do cidadão, que pegaram 5 milhões através da Euro, que era investigada lá numa daquelas CPIs da Câmara Federal, e depois veio a Atrium, mais 5 milhões, e para quem sobrou? Os diretores. O cidadão, prefeito, não tem nem a digital dele nas assinaturas lá. E, segunda instância, já condenados aqueles que estiveram à frente da Vareprev, porque certamente atenderam aos desígnios, aos pedidos do senhor prefeito, que não deixou digital. Veja como é que são as coisas. Então, precisamos valorizar a Vareprev, e esses dois cidadãos, o Surano e o Bolsas, estão fazendo uma bela administração. Infelizmente, a Rosângela, e nós participamos disso também, fizemos uma lei que tem que ser eleição direta. Então, temos que prestigiar quem está fazendo um bom trabalho e não deixar essas aves agourentas virem como aves de rapina, tentar fazer alguma coisa que não é correta. Tá? E aí tem comissão para cá, comissão para lá, aquelas coisas que a gente todo mundo sabe, né? Estamos cansados de ver isso daí. Então, outro assunto também que eu estive vendo, também através lá da Procuradoria, a questão da estação ferroviária. Estou com o projeto aqui, e a última determinação, o último pedido, na verdade, foi do advogado-geral da União e também do Paulo Benedito Guazelli, que é o procurador do município, requerendo a emissão de posse lá da estação de trem para fazer o museu ferroviário. Infelizmente, tem 2 pessoas que lá, tem até o nome das pessoas aqui, que tem que sair de lá para que, de fato, a prefeitura possa tomar posse daquele espaço. E aí sim, esperamos, né? Aí já é outra história, que faça daquilo uma prioridade, né? Porque a prioridade única é o Arenão, né? O grande sonho da vida desse governo, tão elogiado por alguns vereadores aqui dessa casa, né? Então eu queria... Tem a questão das obras, que o Zandoná também já falou, né? Que as obras que nunca terminam, né? Isso é uma coisa que você já abordou, eu passo ao largo desse assunto. Então, eu queria terminar justamente citando aquilo que o Barreto falou também, e eu sempre fiz essa conta. O antigo prefeito Joseli deixou 8 anos o funcionalismo sem a reposição inflacionária. Isso é fato verdadeiro, histórico. Quem ganha R$1.000 hoje na prefeitura, ou 1.200, deveria estar ganhando por volta, acredito eu, de R$2.000. Culpa de quem? Do senhor Joselir Benedito Silvestre, que não reajustou sequer a inflação nos seus governos anteriores. Só fazer o cálculo, está aí, é só pegar aí e ver todos os reajustes que aconteceram. Então, a culpa é dele, e parece que o filho está, pelo menos esse primeiro ano de mandato, está caminhando da mesma maneira. Então, eu vou encerrar a minha fala, tem mais um assunto ainda, por isso que eu não posso dar parte gostaria imensamente de dar parte para o meu amigo Estácio, mas não posso porque eu tenho muitos assuntos aqui. Eu só queria terminar também dizendo que aquela frase, isso eu vou voltar um pouquinho à questão nacional, quando aqueles deputados falavam assim, o Temer vai ser investigado quando ele terminar o mandato. Então eu lembrei, vi no Twitter uma frase muito interessante, é mais ou menos como dizer,
O Bruno Goleiro só vai ser processado, investigado, quando achar o corpo da Elisa Samúdio. É mais ou menos isso. Boa noite.